concluir hoje. Então hoje nós vamos concluir Capítulo 24 de Josué. e você hoje vai ter o prazer de terminar de ler o diário do Josué, né? Porque lembrando que é o diário de guerra do Josué e você vai ter a clara sensação, né, que ele está finalizando, né? Eu não vou dizer que ele estaria finalizando o último capítulo, mas ele está finalizando o diário dele, né? Acontece dele, você vai ver que vai acontecer dele morrer. Daí os últimos versículos dá aquela impressão que está faltando ainda alguma coisinha. Você lendo assim fala, puxa, eu acho que eu vou para outro capítulo agora. E quando você vê, não vai. Dá aquela impressão assim, meu Deus, faltou aqui uma finalização. Tá? Mas você vê que ele consegue deixar um rápido resumo, né? E apontamentos importantes. Então nós vamos estar lendo, e eu vou estar, à medida que a gente vai lendo, eu vou pedir para a pastora ir parando a leitura para a gente ir pontuando algumas coisas assim, bem interessantes que ele fez para o povo e que vale muito a pena a gente pontuar para nós também, tá bom? Então siga com a gente aí, vamos lá, me dê alguns minutos da sua atenção e vamos estudar a palavra do Senhor, expondo ela, as escrituras aqui ao vivo com você, né, aprendendo mais do Senhor. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Então, uma convocação para quem? Né? Líderes, Autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel. Ok? Para não ficar ninguém de fora, pelo menos ninguém que representasse o todo, tá? Todo mundo tivesse acesso às informações. Quais são elas? Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Que é muito importante essa informação, porque ele volta lá atrás, né? Atrás. Na época de Terá. Isso, pai de Abraão e de Naor. Para lembrar o quê? Que eles cultuavam outros deuses. Que eles não cultuavam o Deus eterno, o Criador. Então assim, você veja que ele traz essa lembrança. Por quê? Porque o temor dele é que justamente eles deixem o Deus, o eterno, o Criador, o Adonai, o Elohim, e voltem a praticar as mesmas que Terá, pai de Abraão, né, também cultuava, tá? Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e a Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então aqui ele faz menção, né, que ele deu para Abraão, Isaque e Jacó, tá? E ele finaliza dizendo assim, mas eles desceram para o Egito. Pode ser que para você é só uma leitura. Para quem conhece um pouquinho mais, sabe que aqui começou, a palavra desceram cai bem aqui, porque remete ao que? Uma decadência, literalmente. Porque o Egito foi uma decadência. Quando eles desceram para o Egito, as coisas começaram a se arruinar na vida deles. Por quê? O Egito, mais uma vez, sinônimo de adoração a outros deuses. O próprio faraó se considerava um deus e assim por diante. Tá? De mistura, né? Então ele está lembrando de tudo isso. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Até aqui um rápido resumo praticamente do livro de Êxodos inteiro. Porque você vê que ele começa a citar do Egito, desceu para o Egito e começa a falar já que o que Deus fez, que Deus livrou, que levantou Moisés, o que Moisés tirou, que passou o mar, enfim, e que destruiu os egípcios. Então ele faz um rápido resumo, né, também trazendo a lembrança daquele povo. Vamos lá. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez e eu os livrei das mãos deles. Aqui um resumo da história antes de passar o Jordão, tá? Ele faz menção de alguns capítulos aqui que você vai
lê quando você lê Juízes, quando fala lá de Balaão, e o que aconteceu antes do Jordão, daquela luta contra Jericó, coisa e tal. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Isso aqui é ótimo, né? Então, Isso aqui é ótimo. Você vê que aqui ele faz menção de todos os reis que foram, né, vencidos, tá? Os povos, jebuseus, heveus e todos os reis lá, né? Deixa muito claro que não foi a espada e o arco de vocês que deram a vitória, né? Que foi de Deus. Então, ele foi muito feliz. Aqui ele fala que ele faz um resumão e traz clareza e lembrança a eles, tá? E o versos 3, daí ele deixa essa parte assim fundamental. Assim, queria vocês uma terra que não cultivaram, cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Então você veja a intenção de Deus para o seu povo, né? Ele dá coisas que nós não fizemos, queridos, que nós não plantamos, que nós não cultivamos, né? Porque ele é um Deus de promessa, ele é um Deus de dádivas. O que é dádivas? Graça. O que é graça? Favor e merecido. Merecido, aquilo que você não merece. Tá, então ele está lembrando, o Josué está lembrando isso ao povo. Então, gente, pelo amor de Deus, não perca isso. Olha só que legal. Não perca isso. Não caia na besteira de adorar outros deuses. Olha que vocês vão perder se vocês forem adorar. Então, olha o favor que Josué está fazendo, tá? E verso 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito e sirvam ao Senhor. Observe que ele fala, se ele fala joguem fora os deuses, quer dizer que ainda tem. Ainda tinha. No meio do povo ainda tinha. Por isso que ela joga fora. Toda essa graça, toda essa misericórdia e ainda tinha deuses por ali. Tá. E daí ele faz um apontamento, né, acerca dele e da casa dele. Ele fala assim, não sei vocês, mas olha o que vai dizer o próximo versículo. É simples assim, Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, ou a terra, né, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele está dizendo assim, e quem era Josué aqui? Gente, era o cara que recebeu uma bastão de Moisés, que levou eles à conquista, todos aqueles vitórias. Alguém que tinha autoridade. E estava falando para quem? Para as autoridades, para os juízes, para os líderes de famílias. Quer dizer, então, ele disse, se não agrada a você servir ao Senhor, então escolha quem vocês querem servir. Ele dá como é que é com o povo, né? Ele fala assim, chega, agora vocês vão ter que decidir. Mas sai decidam. Do muro. Sai de cima do muro. Vocês vão ter que decidir. E vamos ver o que o povo decide. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir aos outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pela qual passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, qual foi a decisão deles? Ao Senhor. Estamos juntos, né? Vamos permanecer nessa mesma fé. Vamos ver o que Josué fala? Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês. Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu Josué, de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, diz que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué, agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel.
E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. O que dá a impressão, fala assim, pô, o que é? Josué estava muito negativista aqui, não é, queridos? É que Josué estava diante, ele conhecia esse povo. E ele estava diante de um povo que estava o quê? Estava confessando com os lábios, mas não estava fazendo em atitudes. Por isso que ele fala lá, olha, joguem vocês fora. Não têm condição de servir ao Senhor. Eles estão dizendo que vão servir ao Senhor e continuam com os deuses ali. Exato. E ele repete de novo, joguem fora os deuses. Daí ele diz, nós serviremos ao Senhor. Não é isso, pega, faz. Né? Você não vê eles dizendo aqui, não, nós vamos jogar. Vamos jogar os deuses. Não, não tem isso. Sabe, do tipo, não, nós serviremos ao Senhor. É do tipo assim, ó, rompe com o pecado. Né? Fazer vista grossa. Não, mas aqui, nós somos de Deus. Nós permanecemos no Senhor. Sim, não, nós Nossa somos casa, de Deus. Nós cremos em Deus. Não é isso. Não é isso. Rompe. Tira os deuses do meio de vocês. Tira os deuses. Exatamente. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Não, mas eu sou cristão. Eu sou evangélico. Não, eu falei assim, mas tira os deuses do meio de vocês. Não, mas eu vou servir ao Senhor. Faz não, 30 anos que eu tira tô na os igreja. deuses do meio de vocês. Então tira os deuses do meio de vocês. Tá bom? Vamos ver se a gente entende. Né? Vamos Porque lá. assim, você já se remete assim àquele altar, a santa, né? Ao ídolo. Gente, tem muito mais coisas que são deuses. Sem dúvida. Tira os deuses do meio de vocês. Que você tem glorificado e honrado mais do que a Deus. É tudo aquilo que você honra mais do que a Deus. Tá? Pode ser seus filhos. Ah, pastor, mas então tem que abandonar meus filhos? Não. Você só põe ordem na casa. Põe ordem na casa, ordem nas coisas. Ele precisa ser a primícia de tudo. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, pastor. Pessoa que, tipo assim, deixa de ir adorar ao Senhor, porque assim, não, porque eu não quis incomodar meu filho. Meu filho não quis ir. Entendeu? Tá adorando mais o filho do que a Deus. Exatamente. Sabe? E o seu filho, ele precisa de exemplo. As crianças de hoje precisam de exemplo. E eu digo assim, eles amam estar na casa do Senhor. Sim. Muitas vezes são eles que arrastam os pais. É verdade. Aqui só um simples exemplo, né? Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus, depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo, vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Por que você acha que naquele dia ele firmou um acordo e fez um decreto e botou essa pedra de andar? Porque ele quis dizer assim, eu preciso de uma testemunha. Porque eu tenho certeza que esse povo não vai fazer. Então eu preciso que fique registrado. Eu preciso. Vocês foram avisados. Exatamente. Eu não vou morrer com essa, com esse, né, com esse Porque fardo, assim, não. eles tiveram uma opção, né? Falei assim, gente simples, decidam quem vocês querem servir. Agora, se vocês querem servir a Deus, ele fala, Deus é um Deus zeloso, ele é um Deus santo. Tá disposto a servir um Deus zeloso, um Deus santo? Eu quero chamar a tua atenção o seguinte, que o Josué que nós conhecemos lá no início do capítulo 1, gente, a gente vê o Josué que era servo de Moisés, inseguro, aquele que Deus tem que falar assim, seja forte, seja corajoso. O Josué que a gente vê aqui no capítulo 24 é o Josué servo do Deus Altíssimo. Não é mais o servo do Josué, mas um servo do Deus Altíssimo comprometido, convertido no último. Ele fala, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Não tem... A liderança dele tá mais, né? Não, é outro cara, é um cara que conheceu, ele se tornou, era um Josué nessa inseguro, jornada ele se tornou. mas que foi trabalhado e aqui... Então assim, não é pecado você ser o Josué lá do capítulo 1, mas daqui a um tempo você tem que se tornar o Josué do capítulo 24. Tá? Não tem pecado nenhum você ser o Josué lá do capítulo 1 inseguro. Se achar incapaz, se esforça, não. Né? Ah, pastor, mas eu já tentei, não consegui, tá difícil. Não tem problema. Eu vou dizer, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. E ele foi. Né? Mas continue em frente. Agora, no teu capítulo 24, você já tem que ter uma postura. Eu e minha casa servimos o Senhor. Aqui já entendi que quem é comigo, né? O Senhor é comigo, tá bom? Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Deixa eu só fazer uma observação.
Está escrito o quê? Israel serviu o Senhor durante toda a vida de Josué. E dos líderes que Eles sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor tinha feito em Israel. E depois, né? O que aconteceu? 32. Os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, no monte de Efraim. A impressão que dá que esses dois últimos versículos nem faz parte do livro, irmãos. Parece que caiu de paraquedas aqui, parece que não tem nada a ver nem com o contexto, né? Dá a impressão que, né, preencheram aqui a lacuna com dois versículos que vai falar de José. O que tem a ver José com a história do, né? Vai falar de José, dos ossos, tudo bem, né? Foi enterrado, levou para Siquém, enterrou, mas enfim. Então o que a gente vê aqui? A gente vê que o povo ainda teve um comprometimento, né, enquanto a memória de Josué ainda existiu com aqueles líderes e tal. Depois a gente conhece pela história que o povo voltou a adorar. Agora você veja que, com o perdão da expressão, irmãos, que tara é essa com deuses? Meu Deus do céu, que coisa é essa, né? Que paixão é essa com esses outros deuses que são deuses fracos, gente, que deuses com D minúsculo, que são espíritos malignos. Que, eu digo para vocês, são sedutores? São demônios sedutores? São, tá? Mas agora, eu digo para você, o que fez com que eles se voltassem para esses demônios, para esses espíritos malignos, para esses deuses com D minúsculos, né? Se não, né, o fato de ter pessoas no meio deles que ainda adoravam. Que eram de Israel? Não. Eram aquelas pessoas que Deus tinha mandado tirar e eles não tiraram. Tudo bem, misericórdia, graça, favor, ótimo, mas então expulsa do meio deles. Tira os deuses Tira do os meio deuses. de vocês. Você vê que no começo Deus fala para tirar o povo. Não quer tirar o povo, tudo bem, Deus não fala mais para tirar o povo, mas então tira os deuses. Os deuses, tá? Arranca os deuses. Daí você entendeu por que Deus no começo mandou tirar o povo. Não era nada contra o povo, é que Deus sabia que não ia tirar os deuses sem tirar o povo. Tá? Então agora ele está falando, então já que vocês não querem tirar o povo, beleza, tira os deuses. Não tirou. Então, gente, como a pastora falou, né? Está na hora de nós tirarmos os deuses, né, do meio de nós, né? E não é o fato de a gente estar numa igreja, de a gente se declarar cristão, que não tem deuses dominando a nossa vida, tá? A gente vê quantos deuses dominam, né? Quantas coisas se tornam maior do que esse Deus, né, que tirou Abraão do meio de Terá. Então você veja todo o ciclo, ele foi lá atrás em Terá. Lá atrás. E você veja que quantos anos se passaram, a história é a mesma. Deus tirando o povo dele da falsidade, de adoração de outros deuses, para trazer para conhecimento do Deus real. Daí parece que o povo descia para o Egito, caía, né? Ia de novo para adoração a falsos deuses, era escravo, não sei o que, Deus ia lá, salvava de novo, trazia. É um ciclo, tá? Né? Parece que dá uma fraqueza, cai. Gente, e é só assim, a história toda é assim, a história toda é assim. Juízes mostram muito isso, né? Juízes também. Era levantado um juiz, daí o povo, daqui a pouco, caiu de novo. Tem que daí, levantar um juiz. redentor. Tá? Novo Testamento, Jesus tem que vir, porque também estava um povo perdido. Jesus morreu por todos para salvar, derramou seu sangue, deixou os apóstolos. Mesma coisa, por que existe hoje igreja? De certa forma, são juízes, pessoas que vêm proclamar a verdade, para quê? Para resgatar o povo. Você veja que a história continua, e a mesma coisa, é sempre a mesma luta das pessoas. A história continua, pastor, mas agora é um momento de alinhamento com os céus, porque ele está às portas. E a gente não pode ser pego no momento em que a gente esteja em declínio com outros deuses. Agora você precisa ser achado, encontrado por Deus firme, com firmeza. É hora de limpar sua casa. O que o tempo todo ele falou, né, de conquistar territórios, né, e de limpar, fazer essa limpeza. Precisa ser feita essa limpeza. Limpeza no seu coração, na sua vida, porque não há mais espaço para contaminação. Eu diria que mais do que nunca é hora de nós sermos o Josué da história. É o tempo de você que está nos assistindo, ser o Josué da história. Aquele versículo, não lembro se é o 15 agora, o 14, que fala assim, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comece com você e com a sua casa. Vai ser uma grande diferença e uma grande boom
para quem está ao teu redor. Se começar com você e com a sua casa. Né? Estou dizendo ali, ó, nós não mudamos, somos iguais ao povo do Egito. É bem isso aí. Vamos lá então? Então vamos deixar de ser, né, gente? Vamos tirar os aí. deuses do meio.